Hare Krishna, boa noite. Então, hoje é sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Estamos em plena quarentena e vamos iniciar a nossa live para falar sobre Bhakti Yoga. O que é Bhakti Yoga? De onde veio, o que come? As pessoas estão entrando aos poucos. Bem-vindos. Se quiserem colocar de onde são. Nosso querido co-palestrante entrou já. O Adoksha Prabhu entrou. Hoje a gente vai falar sobre Bhakti Yoga. É uma conversa sobre os conceitos introdutórios, né? Mas afinal, o que é Bhakti Yoga? Né? Legal, a gente tem gente de Santos, de Curitiba. Muito bom. Esse período de quarentena está sendo bom por isso, né? A gente está entrando em contato com pessoas. A Doxa já está dizendo que é de Tatasta Shakti. Eu já não tenho tanta certeza. Depois a gente vai explicar esses conceitos, né? Bhakti Yoga é uma tradição que ela veio de uma região que hoje em dia é chamada de Índia. E a língua original da humanidade, dos planos transcendentais, dos planetas espirituais é o sânscrito. Então a gente acaba aprendendo muitas expressões em sânscrito. Tatasta Shakti, né? De onde nós viemos? De Tatasta Shakti, né? Shakti é a potência, a expansão do limite entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Se você for ler os Vedas, que são esses tratados de conhecimento acerca de tudo que existe, inclusive da vida material, é ensinado lá que após as divas as almas terem saído do corpo do próprio Krishna, elas foram direcionadas para essa região, que é uma região entre o plano transcendental, eterno, imutável, e o plano material, que é o plano que foi criado por Krishna, né? Então eu vou chamar o meu Prabhu, a Doxa. Já temos 2 telespectadores. O pessoal que foi entrando, se quiser ir colocando onde está nesse momento, bem-vindos. Hare Krishna, Dandavat Pranams, Namastê. E a gente vai colocando. Como uma boa palestra de Bhakti Yoga, hoje a gente vai falar de acordo com o público, tá bom? Então eu vou chamar o Adoxa. O Adoxa já está em Santos. Aí eu tô vendo que minha querida amiga daqui do Rio, Susan, entrou, bem-vinda. E eu vou chamar o Prabhu pra gente começar a live. A live em conjunto. Como vai? Tudo bem, tudo bem aqui. Te fiz hoje falar mais do que você está acostumado, né? É um pouquinho, mas estou me ocupando em consciência de Krishna, né? Na quarentena, o que Ai, que eu que posso bom. fazer? Você tá, você deu 2 aulas ou deu uma aula hoje? Ah, Shri Maharaj pediu para que se fizesse leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Tá dando para ouvir bem? Aham. Tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Escreve aí para a gente saber. Obrigado. Fala. Então, a gente está lendo o Chaitanya Charitamrita aqui em Santos. Uhum. Normalmente, a gente faz programa aqui em Santos no templo, né? Tem segunda, terça, eu acho que quarta-feira estava acontecendo e eu faço aos sábados. Eu fazia segunda e aos sábados. No sábado a gente faz estudo do Bhagavad Gita, né? E é bem da Legal. forma que você está querendo fazer agora de explicar uma coisa mais para quem está Mais básico. começando e para a gente mesmo, né? Uhum. O Gita ele é complexo, se a gente for olhar, tem instrução para todo mundo.
Sim, sim. E é isso É aí. muito importante a gente, como você disse, a gente ocupar. Hoje eu fiz a leitura do Mana Shiksha de tarde. Eu faço segundas, quartas e sextas. O Templo do Rio transmite, repassa a transmissão. Um livro chamado Mana Shiksha, de Raghunath Das Goswami, que ele fala justamente isso. Ocupar a mente. Mana Shiksha, esse livro de Raghunath Das, ele fala para você pregar para sua mente, você instruir, mesmo você achando que a sua mente é uma tola, você chamar ela para você, minha irmã, se concentre, não fique solta como vento. Então, acho que a gente, como você disse também na aula que você deu agora mais cedo, você falou, todo mundo está tentando, e tentar, como disse o nosso mestre espiritual, é Bhakti, né? Tentar é bacana. É. Eu sugiro então a gente começar pelo menos com algumas orações para a reunião ser bem abençoada. Aí eu não sei, de repente eu faço e quando for a hora de tocar alguma coisa, aí você me ajuda, pode ser? Sim, porque se eu ficar com esse áudio aberto e começar a falar junto, vai ficar ruim. Então você chama ali que Claro, eu volto. Tá ok? Dandavat? beleza. Haribol. Aí volto. Eu só não sei como é que você fechou o áudio só, né? Não, eu vou ver como é que eu faço para sair daqui. Eu sou Tá. um Eu Flintstone acho que se nessa você coisa. ficar em silêncio, eu acho que se você ficar em silêncio não tem problema não. Tá bem, vou tentar. Beleza. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinoda Bihari Juki Jai Shri Govinda Gopinath Madan Mohan Juki Jai Shri Radharaman Bihari Juki Jai Shri Jagannatha Devachinandana Gaur Hari Ki Jai Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotra Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Baribraj Kacharya Stotra Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotra Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki Jai Nitya Lila Pravistam Vishnupada Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Lila Pravistam Vishnupada Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada Ki Jai Shila Gorakshar Das Babaji Maharaj Ki Jai Shila Bhakti Vinoda Thakura Shila Jagannadas Babaji Maharaj Ki Jai Shri Upanuga Guru Varga Ki Jai Shri Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Jai Nishinhadev Bhagavan Ki Jai. Então, o pessoal que está acompanhando, essas orações que a gente faz no início são invocações, são pedidos para que as manifestações do próprio Senhor Supremo se manifestem nesse momento e sejam visíveis e tangíveis no mundo espiritual, mesmo a gente não conseguindo enxergá-las, entrar em contato, o poder da palavra é muito grande. Então, só de a gente invocar e pensar nas expressões de Deus, nas manifestações e nos nossos mestres espirituais, né, a gente consegue. Estou muito feliz que tem bastante gente conhecida, tem uns que eu não estou reconhecendo, mas sejam bem-vindos. Se quiserem escrever de onde vocês são, que só pelo nome do WhatsApp, do Instagram não estou conseguindo saber. O Ramon é meu amigo aqui do Rio. A Chaitanya é lá de Porto Alegre. Rezende, eu não sei quem é. Kelvin, não estou lembrando. A Navalatica do Paraná, de Curitiba. A Lila de Santos, Dandavat Pranams, Mataji. A Isa de São Paulo. A Silvia, a Susan. Não sei se a Vraja ainda está. Obrigado a todos pela presença. Então, a gente vai fazer um mantra agora. Eu vou chamar o Adoxa para a gente fazer um mantra. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Bhakti Yoga. É muito importante a gente começar qualquer cerimônia, qualquer encontro com uma cerimônia que marca o início desse encontro. Então, assim que o Adoxa já entrar, eu vou pedir para ele cantar um Mahamantra e aí a gente continua depois para falar um pouquinho sobre Bhakti Yoga. Eu juro que não é um mistério que a gente está fazendo, é só para
a coisa acontecer mesmo. Tá ok? Então, um mantrinha pra gente, Prabhu, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Gaur Premanande Hari. Hari Haribo, Jai Shila Gurudeva, que já. Então nós temos alguns amigos aí do Prabhu Adoxa, já tem uma moça de Minas, tem um amigo do Ananta e da Manicunda, lá do Adoxa, já tá o Rezende. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado pela presença. A gente fica feliz de poder estar falando de Krishna para vocês. Entrou a Nurada Bibi lá de Porto Alegre, uma moça do Ayurveda, Dandavata Pranamas. Então, para quem não conhece a tradição Gaudiya Vaishnava, a tradição dos praticantes de Bhakti Yoga especializados nessa matéria mais específica, que é o Gaudiya Vaishnavismo, vocês veem que muita coisa que a gente já conhece no mundo ocidental, ele faz parte dessa tradição que hoje é vivida mais na Índia, mas ela é uma coisa que no Ocidente tem muita coisa já difundida, né? A gente já identifica muito fácil algumas palavras em sânscrito que são dessa tradição, né? O mantra, o yoga, né? Que mais? Tem, não sei, que mais? Muitas palavras, na verdade, são tão comuns que a gente nem reconhece, né? Então, eu falei com o Prabhu, ele cantou um mantra. Mas qual é a definição de mantra, né? Hoje em dia, mantra virou sinônimo de oração, repetição de alguma frase para você fixar na sua mente, né? E não deixa de ser, né? A palavra mantra, ela vem do sânscrito mantra. Man é mente e tra é mudança, transformação, limpeza. O sânscrito, cada palavrinha tem vários significados. Então, quando você canta um mantra, automaticamente você está limpando a sua mente, você está purificando a sua mente, fazendo com que ela te ouça, né? E por isso que ele é repetitivo, ele tem sons padronizados, ele tem padrões sonoros que você vai repetindo, repetindo, para que se crie um momento na sua mente, e daqui a pouco você não consegue pensar em mais nada do que aquele próprio som transcendental sânscrito ou em outras línguas divinas que aparecem na sua mente, né?
Então, o Prabhu Adoksaja, ele cantou um mantra chamado Maha Mantra. Maha quer dizer supremo, grande, o maior de todos. Ele é o mantra mais completo, ele é o mantra indicado para essa época que a gente vive, para que justamente a mente, ela se não só ela sossegue, não só ela se concentre, mas também ela entre em contato divino com esse som transcendental que purifica a mente e purifica o coração, né? Não sei se o Prabhu quer falar alguma coisa, pode me interromper a hora que quiser, eu sei que eu falo demais, então se deixar. E Bhakti Yoga, né? Muita gente veio, nós temos aí 4 pessoas assistindo a gente no momento, muita gente veio para saber o que é Bhakti Yoga, né? A gente ouve falar em yoga, a gente ouve falar em meditação, que está dentro do yoga. Quem faz yoga física já há algum tempo sabe o que o yoga apregoa, né? Sabe que o yoga ele traz um equilíbrio, não só físico, como mental, espiritual, de saúde. Como diz o nosso Prabhu Mahakala, não só lá de Pinda, Monhangaba, São Paulo, não só o yoga ele não traz só a saúde física, mas ele traz uma saúde integral. E essa saúde integral, ela inclui a saúde espiritual, né? Porque se a gente está numa pandemia e a gente está com medo, todo mundo em casa, de pegar uma doença, pegar um vírus físico, imagina o quanto o quão doentes nós estamos espiritualmente, mentalmente, porque a gente se abala por qualquer coisa. Não que a pandemia não seja uma coisa que a gente não tenha que se abalar, porque todo mundo está sendo pegado de surpresa, está sendo um susto, né? Mas o quanto a gente acha que a nossa vida está tudo bem e a gente não tem nem consciência do que está acontecendo conosco. Acontecem coisas boas, coisas ruins, a gente não sabe da onde vem isso, né? E aí no Bhakti Yoga a gente, quando estuda através dos nossos mestres espirituais, a gente consegue ver que conceitos que hoje no Ocidente já foram difundidos como karma, transmigração da alma, reencarnação, são conceitos que todas essas doutrinas elas beberam nos Vedas, né? Todo mundo fala, esse marido é meu karma. Por quê? Porque acha que karma é só quando uma coisa ruim acontece, você fica ali apegado àquela pessoa. Mas são conceitos, eu lembro quando eu era pequeno, eu estava andando de ônibus com a minha família, aí entrou uns Hare Krishna, uns carequinhas, no ônibus, distribuindo livro. Aí eu, mas meu Deus, o que são isso? O que é isso? Essas pessoas vestindo uma roupa esquisita. E o livro era Karma. Um dos livros que eu peguei era um livrinho pequenininho que ainda tem até hoje, que chama Karma. Então falam, nossa, então eles também estudam sobre karma. Só que, na verdade, eles é que estudavam sobre karma e eu fiquei sabendo por outra doutrina o que era o karma e provavelmente eu fiquei sabendo de forma errada, equivocada. O conceito de karma ele é muito mais amplo do que os espíritas, os teosofistas e muitas outras tradições falam, né? Acabou? Quer falar um pouquinho sobre karma, Prabhu? Sim. Tem uma coisa que é curioso, né? Como a palavra no sânscrito que você mesmo falou agora há pouco, ela pode ter vários significados, né? Uhum. Existe um verso que eles falam que é o verso Atmarama, que Mahaprabhu deu para uma palavra 30 significados, né? É. E na questão do karma, quando eu comecei a frequentar o templo, eu vi alguns devotos falando assim, os karmis, né? Fulano de tal ali, Carme, né? Assim, ou seja, a compreensão na época ainda não era a correta, porque era uma instrução que não tinha chegado de uma forma clara, como você falou. Karma não é Uhum. só algo ruim, né? Karma é o resultado de alguma atividade, né? A gente tudo que a gente faz vai ter uma reação.
E essa reação é a chamada karma. Ela pode ser boa, aspas, né, ou ruim, mas ela vai Uhum. estar ainda fazendo com que a gente fique enredado. Então, o karmi, é aquele que desfruta do karma, né, das atividades, das reações das atividades dele. E não uma pessoa que não é devota, que não mora no templo. Pois é, E aí pois é. fica uma compreensão muito rasa da coisa. Não. É a importância de você ter o professor adequado, né? Yes. Eu, por exemplo, quando entrei no templo, 2007, eu era psicólogo recém-formado. Já Shila Gurudeva aqui, já o professor adequado aí. Eu era psicólogo recém-formado, arrogante, cheio de saber, né? Saber do inconsciente. E eu era espiritualista, então eu achava que eu sabia muito sobre a chama violeta, sobre o karma, a reencarnação, que se eu fizesse os decretos, eu nunca mais eu ia reencarnar. Então eu cheguei no templo cheio de arrogância. As pessoas vinham me perguntar as coisas. Pô, que legal, você sabe o que que é isso? Eu falava, sei, claro que sei, karma, reencarnação, isso para mim é um conceito. E aí quando a gente ouve falar que nossos gurus eles ensinam que o karma, ele é a tradução de karma é ação, é agir, né? E ao mesmo tempo é reação. Então, quando você está respirando, você está fazendo karma. Você está comendo, você está fazendo karma. Você está existindo, você está fazendo qualquer ato, qualquer ação gera uma reação que também é o karma. Então, você está fazendo karma ao respirar. Você ouve isso, pô, então estou fazendo uma coisa ruim? Não. Karma não tem essa de bom, de ruim. Karma é agir. Se você age de forma que gera alguma coisa benéfica para alguém ou para você mesmo, o resultado disso, o fruto que você vai colher é, é um fruto agradável. Se você faz alguma coisa que não é agradável para alguém ou para outra pessoa, o fruto disso também é um fruto desagradável. Então é legal quando você fala do karma, porque existem alguns vícios que a gente vai pegando, né? Ah, fulano é karma. Por quê? Porque ele desfruta das ações, mas até a gente parar de desfrutar das ações, ai, vai ano, vai vida e vai coisa, né? Você pode ser karma morando dentro do templo, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que, se eu não me engano, eu sou muito ruim de gravar verso e gravar da onde eu vi o verso. Mas eu ouço aulas há muitos anos e você só para de cometer karma e para de receber as reações, as papa karma, né? Você recebe as reações ruins do seu karma quando você tá se está se. As palavras estão fugindo, está se colocando em seva, está se colocando em serviço devocional. Ele fala Então você está ouvindo. Aham, fala. algumas reações ainda estão frutificando e você está fazendo seva e ela começa, mas é de coisas antigas ainda. Uhum. Isso. Então você está se. Como é que é a palavra, gente? Quando você está fazendo seva, você está se Lapidando, empenhando, não? Hã? lapidando, sei lá, Não, quando desgastando você está cada vez. fazendo o seva, você está se dedicando ao seva, Isso. você está ouvindo uma aula, você está lendo um livro, você está estudando os versos, você está lendo as escrituras, você está cantando o seu japa, está servindo no templo, está adorando a Thakura, aí você está livre do karma. E quando você atinge o estágio de bhava, o estágio de êxtase transcendental, aí Maia se despede de você e você interrompe o ciclo do seu karma. Servindo a Deus, se doando, tá? Tem gente ajudando aqui. Obrigado. Ó, a gente já tem uma pergunta aqui justamente sobre o karma. Vamos ver aqui, que é muito legal também falar a partir das perguntas, né? Então, pessoal, manda pergunta mesmo.
Ó, deixa eu ver quem foi. Tem uma pergunta polêmica, qual a visão dos Krishnas sobre o Covid-19? E tem uma que eu vi primeiro, que é da Isa, amiga do Adoctas lá de Minas. Ela pergunta assim: qual seria a diferença entre o karma e o dharma? Muitas vezes as pessoas colocam os dois como um sendo bom e o outro ruim. Quer tentar essa, Prabhu? Dharma, Aí eu falo da Covid. tá bom. Então, assim, na realidade, a própria palavra Dharma, né, também ela tem alguns significados, né? Eu já vi textos traduzidos como religiosidade e Srila Gurudeva e Bhanu Maharaj eles sempre frisam muito a respeito do livro Jaiva Dharma, né? Onde é colocado como uma atividade intrínseca, né? Uma qualidade natural de determinada objeto, pessoa, né? Então, Uhum, um exemplo que eu já vi assim, por exemplo, a água, né? O dharma da água é umedecer, ela molha, né? O fogo, ele aquece, né? Ele queima. É uma característica intrínseca dessa substância, desses seres, né? E aí o que acontece? Se é que uhum, pode se falar isso, né? Mas, uhum, no caso, o karma seria a reação a qualquer tipo de atividade. E o dharma seria, ou pode ser traduzido como religiosidade, ou uma característica intrínseca. Né? Tudo tem seu dharma. uhum. A entidade viva tem o seu dharma. Nós temos o nosso dharma. Né? E qual que é o nosso dharma? Vou entrar nisso aí, vai render, né? Espera mais um pouquinho. Não, manda ver, por favor. Então, o Dharma da entidade viva, de acordo com o Srila Gurudeva e de acordo com todas as nossas escrituras aí, tam, é servir, né? Quando a gente começa a compreender isso, a existência ela toma um outro sentido. Se nós começarmos a examinar, né, que toda entidade viva ela está servindo de alguma forma, né, a gente pode olhar a nossa encarnação de uma forma, sob uma outra perspectiva. Quando nós nascemos, né, nós temos os nossos pais aqui na matéria que estão servindo o, o bebê, né? Depois ele vai crescer, vai trabalhar, vai servir o patrão, vai servir a sua família, vai servir a pátria, vai servir de várias formas, né? Cuidar até dos pais, Uhum, né? E a entidade viva, ela vive principalmente badajivas, né? Encarnados em formas humanas, a gente sente uma sede constante, nunca fica satisfeito, sempre está buscando satisfação. E Srila Gurudeva e Srila Prabhupada também falavam desse exemplo. É como se fosse uma árvore e nós estivéssemos regando os galhos, as folhas, as flores, os frutos, mas não regamos a raiz. E o nosso Dharma é regar a raiz. E o que é essa raiz? uhum, Né? A fonte de toda a existência. Né? Para nós, que a gente chama de Krishna. uhum, E o nosso Dharma é reconhecer essa nossa natureza e servir ao Supremo para suprir toda a árvore. sim, Segundo o Jaiva Dharma, segundo os Shastras e nossa sucessão discipular, quando a gente consegue ter essa realização, nós vivemos em bem-aventurança, né? Porque um dos nomes de Krishna é Govinda. Ele é o Senhor dos sentidos, uhum, supre uhum. toda a nossa necessidade. Hare Krishna. Sim, muito bom. E na verdade a gente já está entrando, que bom também, porque a gente já está na metade da live, a gente já está entrando num dos objetivos principais de Bhakti Yoga, né? Se yoga é uma prática que te une a Deus, yoga quer dizer conexão, tem dois pontos, se liga a alma a Deus. E Bhakti, através da devoção, do serviço devocional amoroso, da dedicação intensa e o máximo possível para essa personalidade suprema que é Krishna, que é Deus. Então, se você descobre o seu Dharma, descobre a função da sua alma, você basta colocar em prática aquilo que você aprende
o manual de instruções que os nossos mestres vêm dar para a gente, né? A gente ouve, então é muito importante, Gurudev, eu sempre falo, a gente absorver o tato siddhanta, as verdades conclusivas a respeito da verdade, de quem é Krishna, de quem é Deus, de quem nós somos, e a gente colocar isso em prática, mesmo que no início de forma compulsória, a gente se forçar um pouquinho a entrar nessa onda, mesmo não sendo essa o Dharma, esse não é o Dharma do nosso corpo. Porque também tem a questão do Dharma, quando a gente fala do Dharma, que existem dois tipos de Dharma. Existe o Dharma do corpo e o Dharma da alma. Então, esse livro que o Prabhu está lendo, aliás, depois vocês peguem o endereço do Templo de Santos, na qual ele está dando essas aulas, acho que é @Templo Hare Krishna, né? No Instagram, Templo Hare Krishna, tudo junto. Krishna Templo Hare SH, Krishna, tudo junto. tudo Aí junto. vai aparecer Gaudiya Satsanga Bhavan. A gente está dando vários livros diferentes, cada um com um tema. Esse Jaiva Dharma, ele fala justamente desse Dharma da alma, que é se reconhecer um servo eterno, uma serva eterna de Krishna, e aplicar as leis e o que é indicado, os yamas que são indicados para você atingir a consciência de quem é Deus, de qual é o Dharma da sua alma. Agora, existe um Dharma do corpo, né? Eu estava conversando isso ontem com uma devota. Uma coisa é você seguir o Dharma da sua alma, outra coisa é você seguir o Dharma do seu corpo. O que é seguir o Dharma do seu corpo? Então, eu nasço nessa vida num corpo temporário que vai perecer daqui a no máximo 50 anos. Olha, eu sendo otimista. E aí eu vou mudar de corpo. Então, nesse corpo atual, eu estou num corpo de homem, brasileiro, cabelo preto, moreno, carioca, fez psicologia, trabalha em tal, outro assunto, etc. e tal. Porém, eu ainda, por exemplo, eu não sou pai, então eu não tenho o Dharma de cuidar de filho, por enquanto. Espero que não ainda. Não, por favor. O meu Dharma por enquanto, me manter. Qual é o Dharma do meu corpo? Me manter enquanto uma pessoa adulta, cuidar dos meus pais. Se eu tivesse filho, o meu Dharma seria cuidar dos meus filhos. Se eu tivesse esposa, proteger a minha esposa. Só que o meu Dharma atual o Dharma do meu corpo é manter a minha saúde, manter-me minimamente para conseguir me manter vivo, né? E cuidar dos meus pais. Esse é o meu Dharma. O Dharma do meu corpo. Quando eu mudar de corpo, ou depois de ter mudado de corpo, o Dharma do meu corpo vai mudar. E esse Dharma, associando com o Karma, como foi perguntado, o Dharma, o Dharma do corpo, ele acaba sendo um fruto do Karma. Porque o corpo que nós vamos ter na próxima vida já está sendo construído nessa vida. Então, esse corpo que eu obtive, ele foi fruto do meu karma de vidas passadas. Aquilo que eu fiz construiu esse corpo. O fato de eu ter o gênero masculino, de eu nascer no Brasil, esse karma hoje em dia não pode ser considerado muito bom, não. Eu nasci no Ocidente, no Brasil, não é um karma muito bom, não, porque aqui o pessoal tá mais para aquela história que o Prabhu falou no começo, karmi, né? Aqui é o berço dos karmis. Todo mundo quer ser feliz. O importante é ser feliz, não é isso? Então, se o nosso karma foi nascer no Brasil, o nosso dharma acaba sendo viver no Brasil e suportar o que está acontecendo agora no Brasil e suportar as tragédias que estão acontecendo e as coisas boas também. E o Dharma da alma é aquilo que o Prabhu falou. Se reconhecer enquanto entidade amorosa que tem um relacionamento eterno de amor com
o Supremo, com a suprema personalidade de Deus. Mas isso, como o Prabhu falou, vai assunto. Cara, tô achando muito legal. Tem gente de Curitiba, de Belo Horizonte, de Minas. Deixa eu ver, que eu conheço aqui de Santos. Tô muito feliz. Tem outro, tem outro punk lá de Porto Alegre que entrou. Muito bom. O pessoal de Porto Alegre está caindo em peso aí. Agora, a respeito da pergunta de como os Krishnas, né, vem a Covid-19, o nosso mestre espiritual instrutor, nosso Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, eu vou responder rápido para a gente passar para outra. Apesar que ainda tem um bom tempo, assim. Ele disse que todas as pandemias, todos os mahamaris que ele fala, né, em sânscrito, todas as misérias do mundo, elas são causadas por três fatores, né? Em sânscrito é adhyátmica, adibáltica e adideivaka, né? A adhyátmica são os sofrimentos, as misérias causadas por nós mesmos, para nós mesmos. Eu para eu mesmo. Então, frutos do meu karma. As reações que voltam para mim. A adibáltica são o sofrimento engendrado por outros a nós. Alguém foi lá e te fez mal. E aí você sofre, você tem aquela miséria e sofre por isso. E a adideivaka é um dos motivos da pandemia, que é quando os agentes do karma, os agentes da natureza, os semideuses, como são ditos em sânscrito, os devatas, que em algumas tradições eles são chamados de elementais da natureza, ou anjos, depende da tradição, eles são aqueles que são obrigados a, por perceberem que a gente não seguiu determinadas leis naturais e produziu desequilíbrio em algum sistema, eles engendram essa miséria na gente. Então a culpa é dos semideuses? Não, eles simplesmente são aqueles que seguram até onde podem, mas aí tem uma hora que não dá para segurar. A humanidade ela fez tanta caca, tanta coisa destrutiva para o meio que ela vive, para si mesmo internamente, para a humanidade como geral, para o meio ambiente, para atividades pecaminosas seríssimas, né? E nos Vedas a noção de pecado também é um pouco diferente. Então isso vai criando um acúmulo, e chega uma hora que não dá para segurar. Aí aparecem os vírus, aparecem as catástrofes naturais, os desastres, as tragédias. Então essa está sendo uma tragédia de grande um tamanho, né? Que a gente está tendo que suportar, mas cada um acaba suportando de um jeito porque tem o conhecimento diferente. Por isso que eu coloquei no cartaz da aula, nosso Gurudeva, ele tem uma frase que ele falou que é assim: devotees, como é que é? Eu esqueci como é que estava ali. Devotos não se abalam com tragédias, uma coisa assim. Eu não quis dizer que eu era devoto e que eu não me abalo com a tragédia, pelo contrário. Talvez o Prabhu, mas quem é devoto de verdade, quem está pleno, consciente de quem é e de quem é Deus, não só cognitivamente, mas que teve a realização da presença de Deus em tudo, em toda parte, não se abala. Você vê, Gurudeva está lá no templo cantando, sorrindo todo dia, feliz, confinadinho lá no templo da Índia, mas ele está muito bem, assim. Então a Covid-16 é só mais uma dessas misérias. Fala, Prabhu. É 19. Me ajuda aí. Covid-19. Covid-19, eu falei 16, né? Nossa Senhora. Tô lá atrás. A 16 deve ser mais fraca. Né? Foi feita no ano 2016. Mas deu para entender, gente? Como é que tá aí para vocês a live? Tá dando para entender o que é Bhakti Yoga, o que é Karma, o que é Dharma? A Bíblia está me corrigindo, é 19 mesmo. Prabhu, Tem uma pergunta aqui. Fala. você está falando a respeito
do comportamento, né, do devoto, né? Tem um Uhum. verso aqui do Bhagavatam, do 10º canto, 14, verso 8. Na realidade, eu não sei esse verso de cor, não. Estou lendo aqui, eu sempre lembro dele por uma explicação de Srila Sridhara Maharaj, né? Bhakti-Rakshasa Uhum. Sridhara Goswami Maharaj. Fatate no Kampan Su Samikshimano Ah, sim. Gunjana Evatma Kirtam Vipakam. Janavatma Kripalita. Olha, fala aí, Prabhu. Eu tô sofrendo aqui. Eu gosto de falar, eu decorei em música. Tate no campan susami chamano, bunjana evatma kripam vipakam, Rivagam intava purbi, Daram tarará. Namaste. Diveta yo mukti padesadayamak. Então a tradução Essa é... aqui, ele diz assim, é uma tradução dada por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Uhum. Opa, tem um barulho aí, hein? Tá? Tentei. Vai, À melhorou. medida que a pessoa experiencia as reações de suas próprias atividades, criadas por ela mesma, se puder ver claramente que isso é misericórdia de Krishna e continuar a oferecer reverências e a se prostrar perante Deus com o coração, fala, o corpo. Se fizer tudo isso, diz o Srimad Bhagavatam, você se tornou apto e tem direito legítimo à libertação, né? Uhum. Alcançar a liberação desse sofrimento da miséria material. Então, o devoto, né, a gente vê, o devoto, ele é devoto, né? Fulano tal é devoto. Mas as pessoas, às vezes, dentro de uma compreensão um pouco equivocada, ao ler um texto de Srila Prabhupada, de Srila Gurudeva, falando sobre as qualidades do devoto, né? E de repente vê Uhum. uma pessoa ali que é devoto, aspas, né? Porque a gente usa tílaka e vamos no templo, fomos Uhum. iniciados, Se né? veste de devoto. Externamente, mas a gente ainda não tem uma realização plena Uhum. para ser realmente reconhecido como um devoto, né? Então é bom a gente entender. E quando o Srila Gurudeva fala, os devotos de Krishna são assim, 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 está falando de devotos de Krishna com realização, né? Nós somos Sim. aspirantes, né? Dasa no dasa no dasa, Sim. Vaishnava dasa no dasa no dasa, servo do servo do servo dos Vaishnava, Uhum. buscando desenvolver essas qualificações. Hare Krishna. Sim, sim. O Lucas entrou, bem-vindo, Lucas. E o Rezende está perguntando como vocês estão se preparando para enfrentar esta pandemia. Eu gostei do preparando, porque ele coloca como se o negócio nem tivesse começado, né? O Prabhu está mostrando aí como é que a gente se prepara e foi como a Nava respondeu ele. Se apegando aos devotos. Cantando mais japa, jejuando, a Nava deu essa dica. Né? Não sei se o Rezende está ligado o que é japa e a importância do jejum. Mas, em modo geral, Rezende, o que a gente pode dizer é que os nossos mestres espirituais, os verdadeiros devotos, eles instruem que a gente não tem tempo a perder nesse mundo material. Então, com esse confinamento, ele está servindo para a gente, na verdade, lembrar cada vez mais disso. Tem uma devota muito exaltada da nossa tradição, ela é a rainha Kunti, a mãe dos Pandavas. Ela, como era uma devota pura, muito exaltada, assim como os nossos gurus, ela pedia misérias, ela pedia para Krishna para sofrer. Ela fala, Krishna, tá pouco, me manda mais desgraça. Quer dizer, mataram os netos dela, tudo de ruim aconteceu com ela. Mas ela falava, Krishna, por favor, ela era prima de Krishna, quando Krishna encarnou nesse mundo. Ela falava, por favor, Krishna, me envie mais miséria, me envie mais desgraça, porque só assim eu vou conseguir pensar mais em você, eu vou conseguir abandonar a minha independência, abandonar a minha noção de que eu sou uma pessoa separada de você e eu vou me render e vou ser completamente dependente de você. Eu vou estar completamente aos teus pés, igual um bebê. O bebê ele depende 100% da mãe. Se a mãe der um mole, pode acontecer alguma coisa com o bebê. Nossos gurus ensinam que a gente tem que ser como um bebê em relação a Krishna, em relação aos nossos mestres espirituais.
Então, realmente, Nava, não cai a ficha. A nossa ficha ela é igual. O pessoal fala muito dos judeus, que na Bíblia, toda hora, Deus era com eles e eles iam lá e faziam alguma coisa, aí Deus ficava chateado e ia embora. Aí eles rezavam, 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 aí Deus voltava e abençoava ele. A humanidade, aquela história dos judeus é um exemplo para a humanidade, porque a humanidade ela se esqueceu originalmente de quem é Deus e desse relacionamento, e ela acha que está tudo bem, vai acabar a pandemia e tranquilo, então vamos voltar a fazer o que a gente está fazendo. Sendo que a gente está tendo a oportunidade de, através da dor, já que a gente não aprende no amor, como é que é a história, a gente aprende na dor. A gente está podendo lembrar de que a gente só tem uma saída. Pode parecer um discurso fanático, proselitista, sei lá, de pregação, mas não. Enquanto a gente não lembrar desse Dharma da nossa alma, e mesmo de maneira forçada no início, a gente pegar esse tempo que a gente está parado, como se preparar para a pandemia. Agora já aconteceu, provavelmente vão desaparecer outras pessoas, vão morrer mais pessoas. Mas o que a gente tem que fazer é seguir as leis para também não contaminar ninguém, não fazer mais karma. E dentro de casa, buscar Krishna. Mesmo, olha como Krishna está ensinando com isso. A gente, quando está com tempo livre, a gente não busca Deus. Então agora ele teve que botar a gente preso aqui na casa para a gente lembrar, gente, a única saída é cantar os santos nomes, isso é a japa, é ler, é pregar, é se dedicar, é pensar, e aí a gente está sendo obrigado a pensar em Krishna, pensar em Krishna. E a Nava falou de jejuar. Amanhã é um dia de jejum. Então é um dia que a gente vai pensar mais em Krishna, porque a gente vai sentir fome, nem que seja por isso. A gente vai sentir vontade de comer e vai lembrar porque a gente está jejuando. Então a gente vai lembrar de Krishna. Você levantou a mão que você quer falar, né? Não era isso não, mas eu posso falar. Pode falar qualquer coisa, Prabhu. Me interrompe a hora que quiser. É uma coisa interessante, eu lembrei aqui. Hum. Existe um livro chamado O Néctar da Instrução, Sri Upadeshamrita, de Rupa Goswami. Tem no Brasil tradução com comentário de Srila Gurudeva e também de Srila Prabhupada. De Srila Prabhupada tem um verso que ele fala sobre a doença da alma condicionada, né? Read Roga. E fala sobre, comparando com icterícia, né? Ele fala sobre icterícia de avidya. E avidya é Coceira, né? ignorância, né? Avidya é uma ignorância. A icterícia é uma doença que afeta as secreções biliares. E Prabhupada explicava que o ictérico, né? Ele não sente o sabor de nada, para ele tudo fica amargo. E na Índia, sim. eles tratam a icterícia com açúcar candy, diz que é um açúcar que é extremamente doce. E mesmo assim, o ictérico, quando ele come esse açúcar, ele ainda sente amargo. E aí ele tem que as pessoas têm que forçar ele a comer aquilo para ele poder se curar. E similarmente, a nossa situação como alma condicionada, a gente sofre de icterícia, mas de avidya, de ignorância, porque a gente ignora a nossa origem, o porquê que a gente está aqui, a gente vai regar o fruto, as folhas, o galho da árvore, mas não rega a raiz para satisfazer a nossa necessidade. E na consciência de Krishna, o açúcar candy é comparado ao canto do Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E então, se a gente for examinar, você falou dos judeus, né? Em toda cultura, né? O canto dos santos nomes ele é louvado, né? Isso não é dentro dos ensinos do cristianismo, né? Santificado seja o vosso nome. Aí você vai nos Os judeus, salmos. exatamente. Você vai na questão do judaísmo, quem conhece aí do Ana Bekoa vai entender do que eu estou falando. Ele fala no final lá que louvados são os santos nomes de Deus. E é uma repetição de 42 nomes, 72 nomes. Então, dentro da cultura Vaishnava,
o Mahamantra é o princípio, né, dessa prática do Bhakti Yoga. Hare Krishna. Uhum. O Mahamantra, ele é o método da era. Então, se em outros momentos que a gente viveu nesse planeta de milhões de anos de civilização, né? Nosso planeta, segundo os Vedas, ele tem milhões de anos de civilização humana. Nesses milhões de anos, se em cada era a gente tinha um processo específico para atingir essa libertação, que não é liberação. Quando a gente fala liberação, libertação, é a libertação não só do sofrimento e da dor, como querem os budistas, ou do reencarnação, como os impersonalistas fazem, que eles querem se fundir no brilho corpóreo do próprio Deus e aí perder completamente a identidade espiritual. A libertação ou a liberação não é mukti que a gente está querendo reconhecer o nosso estado de servo eterno. A gente vai ter uma identidade eterna de serviço a Deus. Então não é para o céu, não é ir para o céu e ficar lá de bobeira com a sua família brincando de nuvem, de sei lá o quê. É você reconhecer a sua forma eterna de servo, de serva também, e você desenvolver o serviço. Então, a prática espiritual aqui no mundo material serve como um treinamento para que a gente atinja essa perfeição no serviço. Então, não é que a gente vai ganhar serviço, pô, vou para o céu e ainda vou ganhar um serviço. Não. Você vai ganhar vontade de amar e amar e amar e servir, porque serviço e amor é a mesma coisa. Então, o Dharma dessa era não é meditação, não é adoração à deidade, não é sacrifício de fogo. Como dizem várias tradições, como o Prabhu falou, o Dharma, na era mais difícil, onde é possível você alcançar Deus, nós estamos na era da desavença, qualquer coisa as pessoas brigam, da hipocrisia, a gente mostra o que a gente não é o tempo inteiro, ensina, mas não faz o que a gente ensina. Então essa era, que é a era mais difícil de você alcançar Deus, ele deu o método mais simples, que é simplesmente repetir, entoar, falar ou cantar os nomes de Deus, os nomes de Krishna, que são não diferentes do próprio Krishna. Então, Krishna é conhecido como Nami, aquele que é o possuidor do nome. Ele é o próprio nome, ele é o possuidor deste nome. Então, o nome de Krishna, ele é não diferente do próprio Deus, do próprio Krishna. E simplesmente você repetir esse som, esse mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E foi o modelo que Sri Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, deu para a gente há 500 anos atrás, mas que era um mantra que existe há milênios já, ele só foi revelado para a era de Kali, né? Ele libera a gente dessa situação e a gente vai atingir a morada sagrada de Krishna. Então, a gente está com 6 minutos só de live. Se a gente for dar uma resumida na história toda, Bhakti Yoga é você alcançar a capacidade de você, e a qualquer momento do seu dia, você dedicar aquele esforço, aquilo que você está fazendo para Deus. Então fica muito fácil. Você acorda, você dedica o dia para Deus. Você vai comer, você dedica a sua comida para Deus. Então você faz aquilo como se fosse para Deus. Na sua cabeça é como se fosse para Deus, mas para Deus é para Ele mesmo que você está oferecendo, né? Porque mesmo sem sinceridade, você está, mesmo sem realização, você está tentando ser sincero, está tentando se dedicar. É igual quando você não tá namorando alguém, mas você não gosta muito da pessoa, porque você não conhece ela direito. Eu e meus exemplos de namoro, né? Aí você fala assim, você gosta de mim? Aí você fala, gosto, mas na verdade você só quer estar junto da pessoa porque ela te dá alguma coisa, né? Mas no caso de Deus, você dá porque você quer. Então você oferece tudo que é seu a Deus, seus esforços, seus sentidos, sua comida, seu dinheiro. Você dá
deixa tudo à disposição dele. Isso é Bhakti Yoga. Porém, o mantra, ele é o segredo, é a chave. O mantra potencializa isso. O mantra dá substância a essa prática. Então, a prática sem o mantra não tem muita valia. E o mantra sem a prática também você fica muito arrogante, muito orgulhoso, porque você está colocando Deus dentro de você. Imagina, quem que você vai se sentir, né? Você vai se sentir o cara mais poderoso do mundo. Tem algumas outras coisas aqui, as pessoas estão conversando entre elas nos comentários, estou achando ótimo. Não tem mais nenhuma pergunta, eu acho. Então a gente, daqui a 4 minutos vai acabar, não sei se a gente quer falar mais alguma coisa para o quer se despedir. Com relação a isso que o Prabhu está falando, né? Nós devemos oferecer, não que Deus precise disso, né? Quem precisa somos nós de fazer isso, desenvolver o gosto e reconhecer a fonte, né? Não é uma questão de apenas eu agradeço, né? Nós, quando a gente, dentro da consciência de Krishna, nós, como vamos preparar um alimento, a gente não só agradece, mas a gente oferece, porque tipo assim, eu peguei da sua horta, né? O planeta é uma horta imensa que pertence a ele. E eu sou o ladrão que não reconheço. Pois é. Quando eu pego, como, não peço licença, não ofereço. Então a gente prepara num sentimento de desenvolver um relacionamento com Deus. O processo de Bhakti Yoga é para a gente desenvolver um relacionamento próximo com Deus e até livre dessa opulência, né, de preferência. Não ver só como Bhagavan, eu temo a Deus. Não. Temer é uma palavra que se a gente olhar bem, né, você teme. Por que você teme? Né? O relacionamento mais próximo com ele não é dessa forma. E é mais prazeroso. Né? E como o Vanu Maharaj fala, Harikata Mahaprasada. A gente poder se ocupar em falar a respeito dessa filosofia, honrar a Mahaprasada, né? Ou seja, um alimento que é oferecido. O Mahaprasada não é só alimento, mas sim o Harikata, o Kirtan, tudo que é oferecido para a glória dele, para a satisfação dele, né? Então, é se ocupar em consciência de Krishna. Da minha parte, o que eu tinha a falar é isso, Prabhu. Agradeço aí. Muito obrigado, Prabhu. Muito obrigado mesmo. Aqui. Agradeço as pessoas que estão online aí, que me ocupam em consciência de Krishna. Obrigado. Muito obrigado. Se quiser ficar aí mais 2 minutinhos, não tem problema. 2 minutos. Eu também só vou terminar, só vou agradecer todo mundo que entrou. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Harikata Prachada, quer dizer, ouça sobre o nome de Deus, ouça sobre Deus, dedique, transforme tudo na sua vida na misericórdia de Deus. Então, Bhakti Yoga é isso. Bhakti Yoga é você se lembrar simplesmente de quem você é através da prática devocional, né? Tantas tradições fazem isso, mas a especialidade do cantar dos santos nomes é que você atinge o relacionamento mais íntimo com Deus. Você atinge a presença, o relacionamento mais íntimo, eterno com Deus. Você reconhece quem você é e você, através do mestre espiritual, quem vai te levar até lá, você encontra essa sua conexão com Deus. Olha, Prabhu, mostra aí de novo, Prabhu. Esse aí é o nosso mestre espiritual atual, nosso Shila Gurudeva, e nós temos um mestre espiritual iniciador, que foi aquele que deu a misericórdia para nós e plantou essa semente de devoção dentro da gente. Então, pessoal, provavelmente a gente vai fazer outras lives sobre isso. Da próxima vez, todo mundo que quiser entrar na live, isso é Shila Prabhupada, já Shila Prabhupada que trouxe esse conhecimento aqui para o Ocidente, Vanchakalpa, e faltam 15 segundos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shila Gurudeva, Ki Jai. Obrigado, Prabhu.